Vamos agora falar sobre a pressão, como que a pressão altera o equilíbrio. A pressão das variáveis que a gente tem é a que os alunos mais têm dificuldade de enxergar o que realmente está acontecendo. Então, eu fiz um macete, eu aprendi ele há muito tempo atrás, que daí fica bem fácil da gente identificar o que está acontecendo, tá? Então, vamos pensar em termos de pressão. Eu tenho um recipiente aqui, e aqui dentro eu vou desenhar algumas moléculas, tá? Vou colocar 4 aqui, claro que tem muito mais, mas eu vou colocar essas 4. Então, eu tenho um recipiente num certo volume aqui, tem essas 4 moléculas que eu desenhei. E aí, o que acontece se no mesmo recipiente eu colocar um peso aqui em cima? Coloquei um peso, aumentou a pressão, certo? A pressão aumentada vai fazer diminuir o volume. Eu coloquei um peso lá em cima, né? Então, o volume daquelas moléculas que elas vão ocupar vai ser menor. Então, é muito importante a gente perceber que aqui na pressão o que vale são os gases, porque a gente já tinha falado sobre isso um tempo atrás, né? Sólidos, quando você pressiona, ou seja, quando você aumenta a pressão, ele não vai mudar o volume. Se você pressionar um gelo, o que vai acontecer? Nada, o volume dele não vai ser alterado. E um líquido, se você pressionar a água, por exemplo, o que vai acontecer? O volume dela praticamente não vai mudar. Agora, se você tiver um recipiente com gás e pressionar ele, o gás sim é muito suscetível para a alteração de volume. Então, o que conta para a pressão são as substâncias gasosas, tá bom? Então, repare aqui o que está acontecendo e daqui vem o nosso macete. Quando o volume é grande, maior volume, a pressão é baixa. Ó, aqui eu não tenho nenhum peso aqui em cima fazendo pressão. Em compensação, quando o volume diminuiu, a pressão aumentou. Eu coloquei um peso aqui em cima, tá? Então, lembrando que quando o volume é grande, a pressão é baixa, e quando o volume é pequeno, a pressão é alta, a gente vai conseguir determinar numa reação o que acontece com a pressão, quando eu aumento ou diminuo a pressão. Então, vamos pegar um exemplo de uma reação. A mesma. N2 mais 3 de H2. Todos são gasosos, né? Dando 2 de NH3. Que também é gasoso. 1N2 mais 3 de H2, dando 2 NH3. Todas substâncias gasosas. Então, aqui, eu preciso determinar quantos volumes tem de cada lado. Ó, a gente faz uma relação com o coeficiente estequiométrico. O volume é muito proporcional a esse coeficiente estequiométrico para o gás, tá? Então, se aqui nos reagentes eu tenho 1 de coeficiente estequiométrico para o N2 e 3 para o H2, aqui é como se eu tivesse 4 volumes, tá? 4 volumes popularmente falando, não é isso aqui, tá? Mas a gente conta desse jeito para ficar mais fácil. E lá do outro lado eu tenho 2 NH3, então eu tenho 2 volumes. Então, esse lado aqui é o lado de maior volume, né? Tem 4 volumes em comparação com aquele. Esse lado aqui é o lado de menor volume. O lado de maior volume, daqueles frasquinhos que a gente fez, é o lado de menor pressão. O lado de menor volume é o lado de maior pressão. Então, o que acontece se eu aumentar a pressão? Se eu aumento a pressão, desloca para o lado de maior pressão, que é aquele lá. Então, se eu aumentar a pressão, vai deslocar para aquele lado. O que acontece se eu diminuir o volume? Se eu diminuir o volume, vai deslocar para o lado de menor volume, que é aquele lá. O que acontece se eu aumentar o volume? Vai deslocar para esse lado aqui, que é o lado de maior volume. E o que acontece se eu diminuir a pressão? Vai deslocar para o lado de menor pressão, que é esse aqui. Então, para eu aumentar o rendimento dessa reação, que é aquela da síntese do Haber-Bosch, o que eu tenho que fazer? Aumentar o rendimento é produzir mais amônia. Então, em relação à pressão, produzir mais amônia é o lado de maior pressão. Então, eu tenho que aumentar a pressão. Tudo bem? O que vai acontecer se eu diminuir a pressão desse sistema aqui?
vai produzir menos amônia, vai produzir mais nitrogênio e hidrogênio, porque diminuindo a pressão, desloca para o lado de menor pressão, que para nós aqui não é interessante para aumentar o rendimento da reação, certo? Então aqui eu tenho que aumentar a pressão para produzir mais do que está daquele lado, tá bom? Se eu aumento a pressão, desloca para o lado de menor volume. Se eu diminuo a pressão, desloca para o lado de maior volume. Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu falar. Tá. Vamos fazer um comparativo aqui. O que vai acontecer quando eu atingir um novo equilíbrio? Faz de conta que eu aumentei a pressão. Aumentei a pressão, o que acontece quando eu atingir um novo equilíbrio? O novo equilíbrio, aumentando a pressão, vai deslocar para esse lado aqui, reação direta, né? Vai produzir mais amônia. Então, a concentração de amônia vai ter aumentado e para ela ter aumentado, eu vou ter que consumir aqueles dois, né? Então, a de nitrogênio vai ter diminuído e a concentração do hidrogênio também vai ter diminuído. E o que vai acontecer com o valor do Kc, da constante de equilíbrio? Ela estava em equilíbrio, eu tinha um valor de Kc. Eu fui lá e alterei a pressão. Ela perdeu o equilíbrio. Quando ela atingir um novo equilíbrio, o que vai acontecer com aquele valor de Kc? Vai se manter inalterado, porque a única coisa que consegue alterar o valor de Kc é a temperatura. Tudo bem? Beleza, vou fazer mais um exemplo de pressão aqui para vocês verem o que acontece. H2 mais I2, aquele que a gente tinha visto antes. Sempre lembrando que se eu tiver algum sólido, algum líquido, algum aquoso aqui no meio, eu não conto, tá? Só conto os gases, para a pressão só importa os gases. Então, o que eu tenho aqui? 1H2 reagindo com 1 e 2 para dar 2HE. Então, desse lado aqui eu tenho quantos volumes? 1 mais 1, 2 volumes. Daquele lado ali eu tenho também 2 volumes. Nesse caso aqui, que os volumes são iguais, eu não tenho um lado de maior volume e menor pressão. Então, nesse caso aqui, a pressão não vai afetar o equilíbrio, tá? Se eu mexer com a pressão aqui, o equilíbrio não vai ser afetado. Tranquilo? Isso aí.